Boa noite, Guto Ferreira. Aqui é André Almeida, do Diário do Nordeste. Eu lhe peço licença para fazer uma pergunta não relacionada diretamente ao jogo de hoje, mas sobre um atleta em específico que hoje, mais uma vez, ficou fora da relação da partida, que é o atacante Iony Gonzalez. Como é que está a situação desse jogador? Ele não tem sido relacionado por uma opção técnica ou por uma questão física? Ele ainda está aprimorando a parte física, se condicionando? E se você ainda conta com esse jogador, ele está nos seus planos para a sequência da temporada do Campeonato Brasileiro? Um jogador que tem um investimento alto, né? Chegou com uma grande expectativa também, expectativa de que fosse um dos grandes nomes do Ceará na temporada, mas até aqui não tem correspondido. O que é que você tem a dizer sobre o Iony Gonzalez? Obrigado e boa noite. Boa noite. Um jogador que tem buscado nos treinamentos se aprimorar, veio o tipo de condição dele, né? Acabou vindo numa condição não muito boa, teve Covid, teve lesão, e isso tudo foi atrapalhando a evolução dele. Agora vem treinando, vem crescendo nos treinamentos, né? E vamos ver, questão de tempo aí, de que maneira a gente vai poder oportunizar ou não, até porque nós dependemos de jogadores que possam entrar e dar resposta. À medida que não dá resposta, volta a trabalhar e volta a esperar a oportunidade. E é isso que ele vem fazendo. Boa noite, Guto Ferreira. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. O Roger Machado tem utilizado uma busca nos últimos jogos de tornar seu time mais ofensivo no final, sempre colocando o Nenê e dois jogadores que estão mais descansados, né? No caso, hoje ele colocou o Casares e também o Martinelli. Eu queria saber de você, o que é que você fez para barrar isso aí? Porque normalmente, nesse momento, o Fluminense consegue um sufoco contra os adversários. Foi assim que conseguiu o gol da vitória contra o Flamengo. Se você já sabia disso, já tinha prestado atenção. E o que é que você fez para que o Ceará não fosse tão incomodado assim como o Fluminense conseguiu fazer com outras equipes, Guto? A gente fazia uma boa partida, né? E eu agi da mesma maneira, né? Ele mexeu em duas peças no meio-campo, dando mais gás no meio-campo. E embora os jogadores estivessem bem no jogo, eu botei também dois jogadores descansados, que foi o Kelvin e o Nares, que deram sustentação, por estar descansado, deram sustentação. E eu acho que a nossa equipe até cresceu, até pelo fato de estarem descansados. Eu acho que o Marlon fez uma partida muito boa, acho que o Vina, que saiu também, se esforçou muito, trabalhou muito, né? E naquele momento o Kelvin entrou bem, o Nares entrou bem, né? E eu acho que esse tipo de situação emparelhou o jogo. Mais uma vez, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Queria saber duas coisas de você, Guto, por favor. Se o resultado foi bom, o empate, o ponto conquistado no Rio, e o segundo, se o Ceará poderia ter feito algo mais para incomodar mais o Fluminense, para ter uma chance real de gol, para ter mais chances reais de gol, chances de vencer o jogo, principalmente nessa segunda etapa da partida. Obrigado, Guto. Danilo, o Fluminense fez uma partida defensivamente muito agressiva. O meio-campo deles e a linha de zaga deles trabalhou muito, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente sai do jogo com um chute de fora. A nossa linha de ataque não conseguiu quebrar a última linha de marcação deles. Nós até acho que conseguimos um ou outro escanteio, mas assim, lance da gente romper a marcação. Quando a gente rompeu, o juiz paralisou o jogo de alguma maneira, com algumas situações ali, que aí fica a critério de vocês se foi ou não foi, até porque eu não estava com o vídeo para ter a certeza e no posicionamento que eu estava ali, ficava inviável eu ter uma opinião mais correta sobre o assunto. Mas o segundo tempo, a nossa equipe cresceu, o Jael
entrou descansado contra uma zaga que o Kleber cansou, já conseguiu um pouco mais de sucesso. E a nossa equipe conseguiu agredir o último terço do campo, a última linha, e aí já começou a criar umas situações melhores. Não exatamente tudo que a gente queria, mas já conseguiu ganhar mais o campo de ataque, manter mais o campo de ataque, até porque aquela pegada do Fluminense, que foi muito forte no primeiro tempo, ela não se manteve no segundo tempo. E o time do Ceará conseguiu se soltar um pouco mais no segundo tempo. Guto, muito boa noite. Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Na transmissão da TV Globo, o repórter disse que falou com você e você já contava com a saída do Saulo Mineiro. Gostaria de saber se é isso mesmo, você não conta mais com ele, já saiu o Viseu e se você já está buscando alguns reforços para o time. Muito obrigado, Guto. Não, enquanto o Saulo está dentro do clube, eu conto com ele. Guto, boa noite. Novamente aqui Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Queria saber, Guto, já são 10 rodadas. Queria saber se você pode fazer um balanço dessas 10 rodadas, se era isso que você projetava para o time, essa pontuação, esse nível de intensidade. Você agora, depois desse jogo do fim de semana contra o Cuiabá, você vai ter uma semana livre. Dava para você fazer um balanço, uma avaliação dessas 10 primeiras rodadas. Muito obrigado e ótima noite. O balanço está na classificação nossa. Boa noite, Guto. Aqui é Marcos Montenegro, do Globo Esporte. Guto, especialmente no primeiro tempo, a arbitragem chamou muita atenção do Ceará. Teve muita reclamação sobre a arbitragem, tanto é que você levou amarelo, o Vina também levou amarelo por diferentes motivos. Isso afetou um pouco a concentração do grupo ou não? Reforço, especialmente na primeira etapa, porque na segunda o time melhorou, passou a reclamar menos. Eu também te pergunto, você chegou a conversar sobre isso com o grupo dentro do vestiário? E eu lembro também uma fala do Sobral, algumas rodadas, que ele disse que o time estava falando muito e precisava se concentrar mais na bola rolando. Isso aconteceu também hoje na sua avaliação ou não? Obrigado. Na realidade, o jogo começa com um erro de arbitragem que acabou sendo sanado pelo VAR. O Buiu foi empurrado pelo Caio Paulista, o Caio leva vantagem, arrasta, faz o gol, mas na jogada ele acabou recebendo a bola em impedimento, aí o VAR conseguiu corrigir. Se ele não tivesse impedido naquele momento, a jogada que originou tudo isso, que começou, o lance que começou com uma falta no Buiu. E o juiz não deu. Depois, eu acho de uma falta de respeito muito grande, porque na maioria dos estádios nós não estamos tendo esse problema. E aqui nós tivemos um problema muito sério com os gandulas que jogam para o Fluminense. Mas eles não entram em campo. Mas a reposição da maneira que eles fazem interfere diretamente no jogo. Repondo bolas de maneira muito rápidas e na mão dos jogadores do Fluminense e não devolvendo as bolas exatamente igual para o time oponente, né? Inclusive atrasando a reposição. Como existe a questão de posicionamento, quando a bola sai, existe um reposicionamento. Se você não estiver atento e o time do Fluminense está treinado para isso, para jogar de maneira rápida, ele acaba tirando vantagem por causa da reposição. Ou seja, o gandula de fora acaba interferindo diretamente no andamento do jogo. E isso eu acho que é uma falta de respeito, né? Eu acho que o gandula não é do Fluminense. Ele não é do time da casa. Ele não pode ser do time da casa. Ele tem que repor a bola de forma igual para as duas equipes. E aí
a gente começou a cobrar isso do quarto árbitro, e o quarto árbitro estava muito mais preocupado em indagar de uma maneira que ele pudesse, de alguma maneira, nos penalizar, do que tomar partido. Eu, inclusive, no momento que tomei o cartão, eu pedia para ele para tirar aquele gandula, ou expulsá-lo, ou trocar ele de setor. O gandula, ele acompanhava a jogada do Fluminense como se estivesse marcando. A bola saía, ele já repunha rápido. E quando a bola saía a favor do Ceará, ele jogava a bola para o outro gandula do outro lado repor a bola. Então eu acho que isso aí, me desculpe, mas é uma falta de respeito muito grande, né? E aconteça onde acontecer, eu acho que é muito falta de respeito. Isso aí não faz parte de quem quer ter vantagens fora das quatro linhas, né? No jogo das quatro linhas, com interferência fora das quatro linhas. Isso aí não existe fair play nesse tipo de situação. Então a minha reclamação foi essa. Fora isso, eu acho que ele se esforçou bastante, mas ele errou bastante também. Eu acho que o juiz errou bastante. Mas faz parte do contexto do jogo. Errou a nosso favor, errou contra a gente, errou a favor do Fluminense, errou contra o Fluminense. Boa noite para você, Guto Ferreira, Júlio Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM 860. Guto Ferreira, mais uma vez, o primeiro tempo do Ceará não foi bom, como em jogos anteriores. E hoje, mais do que nunca, o time muito nervoso no primeiro tempo. Tem como explicar essa situação, Guto? A questão no caso do nervosismo, eu acho que tem tudo a ver com algumas situações da arbitragem que eu expliquei na pergunta anterior. E a questão do jogar bem ou jogar mal, na realidade nem nós, nem o Fluminense jogou bem no primeiro tempo, até porque foi um jogo extremamente disputado. Nós tivemos um pouco mais de dificuldade que eles. Eles marcaram muito. Nós tivemos muita dificuldade de segurar a bola para poder trabalhar dentro do campo de ataque. Eles, com dois jogadores bastante grandes pelo lado do campo, tinham a sustentação, e quando estava o Fred, aí estava bastante difícil, porque os três sustentavam a bola e jogavam a partir dessa sustentação. Com a saída do Fred, eles tiveram que jogar mais à beirada, e os jogadores foram se cansando, e o Buiú e o Bruno tomaram conta, né? E à medida que o jogo foi passando, o Ceará foi se acomodando dentro da situação, e acho que o segundo tempo, por um bom período, nós tivemos melhor no jogo que eles. Inclusive sendo mais agressivo que eles. Então foi um jogo aí de 0-0, tem que parabenizar a grande partida do Richard, que fez pelo menos duas defesas muito difíceis, e não só ele, Richard, mas principalmente Everaldo e Anderson, que trabalham com ele, e todos os goleiros que têm entrado e têm dado muito conta do serviço, né? Vinícius fez partidas boas, João fez partidas boas, e o Richard hoje fez uma partida muito, muito boa. Boa noite, Guto. Wilson Medeiros, Portal Torcida K. Guto, o Ceará há pouco perdeu o Charles, negociado para o exterior. O Saulo Mineiro também está sendo negociado, provavelmente deva sair da equipe do Ceará. Queria que você fizesse um balanço desse elenco sem esses dois jogadores, o Charles e hipoteticamente o Saulo, que parece estar também deixando o clube. A própria assessoria confirmou hoje que ele está sendo negociado. Há uma urgência de reforços para repor esses atletas, ou você considera que com o que tem na casa dá para assegurar, não tem tanta urgência, dá para ir de repente levando a competição com o elenco que tem atualmente? Eu vou pedir desculpa para você que a gente não comenta sobre plantel, não tem o porquê a gente comentar
em entrevista. Isso aí, quem fala geralmente é a direção, né? A única coisa que eu posso falar é que a gente está em contato direto, a direção tem trabalhado, é ciente do que a gente perde com a saída desses jogadores e de que maneira a gente pode tentar buscar soluções. E no caso de realmente ratificar a saída do Saulo e mais a saída do Charles, aí já existia algumas situações também a cargo da direção, né? Pode ter certeza que o clube, dentro do possível, até porque o mercado não é assim tão fácil, vai estar procurando fazer o melhor. E nós, dentro do que tivermos em mão, procurar fazermos o melhor.